Olá, bom domingo a todos. E será bem melhor se o Bahia ganhar do Sport. Sem essa que da última vez tomou goleada, uma coisa vexaminosa, mas naquele tempo o treinador era Paiva, hein, Diego? Pois é, muitas mudanças de lá para cá, um esporte que parecia, por exemplo, que ia subir, né? Vinha forte no primeiro semestre, mas acabou se embolando no meio do caminho da Série B, continua na segunda divisão e o Bahia, que algumas vezes pareceu que ia cair, continua na Série A, bem reforçado. Estamos num panorama bem diferente do ano passado. Espero que isso se materialize nesse Bahia Esporte hoje às 16 horas na Arena Fonte Nova. Vamos tocar nossa vinheta para falar tudo sobre esse confronto. Vamos nessa. Bora lá. Pois é, galera, mais um pré-jogo aqui no nosso Farol Tricolor. Dessa vez, Bahia Esporte, estreia dos dois times na Copa do Nordeste. Pedindo de imediato, como de costume, a todos os amigos e amigas tricolores que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem, compartilhem à vontade para a gente seguir crescendo nesse trabalho, sempre com o apoio e a colaboração e a participação de vocês. Pai, temos aí então esse confronto recheado de expectativa, afinal é um clássico regional. São os dois únicos times do Nordeste que têm título nacional daqueles autênticos, né? O Sport ainda tem aquele contestado de 87, mas que é reconhecido hoje em dia. Mas tem a Copa do Brasil de 2008 e o Bahia 59 e 88. Então são times de massa, de tradição e que vão fazer esse confronto muito aguardado na primeira rodada do Nordestão, pai. Verdade, os únicos times do Nordeste que têm título de primeira. Isso faz uma diferença muito grande. Olha, o Bahia vem para um jogo que é um clássico, que é um jogo tradicional. Como disse na abertura dos nossos trabalhos, tomou 6 do Esporte. Tomou 6. Com o Renato Paiva, que tinha que ser demitido ali. Qualquer time de futebol, qualquer equipe de futebol, qualquer clube, tendo um treinador que perde o jogo por 6-0, onde a culpa maior era dele próprio, todo perdido, todo equivocado, todo lendo o que está na prancheta e o time perdendo, era para ser demitido ali. Mas passou, como você bem disse. Hoje é um jogo de time de primeira divisão, que é o Bahia, que está na primeira divisão e é primeira divisão, contra um time do esporte que fazia aquilo tudo quando tinha Juba, quando o Luciano Juba estava por lá. Aliás, a parte de apoio do Bahia, a parte da assessoria do Bahia, que tem um trabalho belíssimo, deveria ter passado, o Rogério Ceni devia ter pedido, mas caberia ao Bahia passar, o compacto daquele jogo do esporte e do Bahia lá em Recife, para Rogério Ceni ver o que é e como é Luciano Juba jogando solto. Porque Luciano Juba não está à vontade no Bahia. É visível isso aí. Então, era importante. Se não fizeram, que o façam. Eles que acompanham nosso trabalho, nós louvamos o trabalho e respeitamos o trabalho de todo mundo. Cabe que Rogério Ceni diga: o Bahia perdeu para o esporte. Uma goleada humilhante daquela, um vexame, uma coisa ridícula. Deixa eu ver como é que foi aquele jogo, para que Ceni observe como é Luciano Juba solto e como é Luciano Juba travado. Só bate aqui, você não, você é lateral, você agora é lateral. Tem que ver bem isso. Para mim, até hoje, é a grande falha de Rogério Ceni essa insistência em não deixar Luciano Juba à vontade no time do Bahia, Diego. Pois é, é meio polêmica mesmo essa postura de Rogério Ceni com o Luciano Juba. Demorou para usar, depois está usando muito fixo na lateral, mas também a verdade é que ele não recebeu ainda um lateral para ser titular e poder utilizar Luciano Juba em outra situação, em outra circunstância, né? Acho que isso tem que ser pensado também. Mas, pai, vamos Mas, falar. Diga. mas com a bola rolando e vendo o jogo, ele pode sentir que Rian pode ser lateral esquerdo Sim. a uma certa altura e soltar Luciano Juba no jogo. Mas vamos nós. Pronto, ó, vamos fazer aqui, falar primeiro, logicamente, do Bahia, projetando a Claro. escalação que eu te pedi ontem para me falar, assim, de uma escalação que você imaginava que o Rogério fosse colocar em campo, e aí ela É. tá aí, já compartilhada também com os amigos e amigas tricolores de casa,
como foi assim você que chamou essa escalação? Eu vou te passar a bola para você comentar sobre ela. Eu vou só falar de 1 a 11, né, de goleiro a centroavante. Isso, pode Seria vir. Marcos Felipe, Gilberto, Canives, David Duarte, Luciano Juba, Iago Felipe, Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro e Everaldo. Eu montei assim no campo, mais ou menos como pelas É isso. características dos jogadores, né? Iago eu puxei mais para trás porque tinha jogado mais recuado no último jogo. Mas o que é que você me diz sobre essa escalação aí? Essa seria a sua ou essa que você acha que será de Rogério? Isso, eu acho que essa será de Rogério. É um treinador conservador, sabe do jogo difícil que é, sabe que é um dos grandes clássicos do futebol nordestino. Então, a experiência que ele tem até então, em 2024, é de campeonato baiano, que sem dúvida nenhuma é uma prateleira bem mais abaixo do que a Copa do Nordeste, em termos de competição, em termos de valorização, em termos reais. Então, para mim, como um técnico conservador, ele vai mandar essa equipe. Principalmente, na minha observação, no que se refere à defesa. Porque já é tempo de 2024, Canives, como você chama, ficar no banco um pouquinho. Ficar no banco um pouquinho. Já nesse primeiro jogo, na minha escalação, eu arriscaria Cuesta, Victor Cuesta, se é que eles têm condição física. É o tipo do jogo que um cara experiente, que jogou, inclusive, fez parceria de zaga com o Canives no Botafogo do Rio de Janeiro, entrar, porque é um cara mais experiente. David Duarte, porque, em termos de quarta zaga, com tudo que se possa dizer de observação, vem dando conta. O resto é esse. Eu acredito que ele não vai insistir com Adriel em Copa do Nordeste, mesmo Adriel tendo feito uma boa partida, ou tendo feito partidas recentes melhores no gol do Bahia. Então, por isso pensei no Marcos Felipe. Na minha escalação, o Canives já não entraria como titular no jogo de hoje. De Pronto. resto, seria mais ou menos essa que está aí a minha opção, Certo. sempre pensando em Tassiano. Mas Sim. como o Bahia perdeu o Rezende e o Iago foi bem de cabeça de área, foi bem como primeiro homem de marcação, ele vai colocar o Iago. Eu arriscaria Tassiano, meu time daí também no meio de campo. Minha observação seria com Tassiano. Eu arriscaria Jean Lucas, Tassiano nesse meio de campo e Caio Alexandre. Seriam duas observações de um time que se dissesse assim: aceito sua sugestão para a escalação. Canives perdendo a posição no jogo de hoje e Tassiano entrando no lugar de Iago Felipe, mudando justamente a, 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 O a desenho, posição, né? o Puxando. desenho. O Lucas viria mais para a cabeça de área Sim. e o Tassiano faria o segundo homem de meio de campo. Certo. Seria Beleza. um time de boa Entendido. pegada. Eu acho Mas que é, venha, eu vá, acho que é venha por você. aí. Assim, eu acho, não vejo tanta garantia da escalação de Iago, não. Talvez eu acho que ele vá com o Tassiano mesmo. Eu tenho essa impressão que é possível ele ir com o Tassiano, porque o Tassiano, afinal, foi escolhido também no último jogo. E Jean Lucas e Caio Alexandre, entendo eu, foram poupados. Eu não garanto, né? Assim, pode ser Iago também. Iago é um jogador que o Rogério Ceni gosta muito dele e tudo, e realmente participou bem como cabeça de área, mas eu acho possível também que venha Tassiano. Mas eu projetei também para uma escalação com um jogador que está faltando aí, porque esse ano ainda Venha. parece não ter se firmado, mas projetei uma segunda escalação que É é com a bom. presença de Biel e um time mais ofensivo. Deixa eu compartilhar, já Sim, compartilhando com os amigos de casa, amigos e amigas. Agora eu vou sim. compartilhar também com você que essa escalação teria Biel no time titular e apenas dois jogadores ali mais recuados no meio de campo. Como é que seria isso? A defesa eu mantive igual, Marcos Felipe, inclusive, no gol. Porque eu acho assim, se ele entrar com Adriel hoje, eu acho que é um indicativo fortíssimo de que Adriel será o novo titular do Bahia. E não acho que seja dessa forma no momento. Concordo com Acredito que ele você. vai voltar realmente com Marcos Felipe.
A linha de defesa eu coloquei igual à sua, mas aí no meio de campo, só dois jogadores mais recuados no meio de campo, que seriam Jean Lucas e Caio Alexandre. Cauli, mais centralizado, Everton Ribeiro de um lado, Biel do outro e Everaldo. Essa escalação realmente é muito aberta. É uma escalação que, É, olhando assim, tem mais cara até de campeonato baiano ou de um jogo mais teoricamente tranquilo do campeonato nordeste. Mas eu não sei, assim, porque Biel é um jogador que também é um titular potencial. Então eu não é, sei se Rogério vai olhar para esse time e falar: não, o jogo é em casa, estamos já implementando o estilo de jogo com mais a bola, buscando mais a posse e a proposição do jogo. Então eu não descarto totalmente que Biel seja utilizado, mas o time, de fato, sem dúvida, fica mais aberto. O que é que você acha aí dessa segunda possibilidade? acho boa. Se fosse Bahia e Motoclube, com todo respeito ao Motoclube, Bahia e Motoclube, notadamente sendo na Fonte Nova. Concordo, essas variações eu acho riquíssimas, porque eu me lembro que há pouco tempo, já no nosso Farol Tricolor, eu comentava com você e com o nosso público amigo que acompanha os nossos trabalhos, que a gente olhava o Bahia jogando e quando olhava para o banco do Bahia, ficava triste. Eu Exatamente. tenho que ser esse time e olhe lá, mexendo com os outros. Hoje, nós já estamos conversando de jogadores destacados no futebol brasileiro, por exemplo, Biel, por exemplo, Tassiano, que podem estar no banco hoje. Então, isso, para mim, é um processo evolutivo muito válido, mas concordo com você. Pode ser essa escalação. Fica muito aberto, porque o esporte do Recife, ele sabe que esse jogo aqui é um jogo que ele está um nível abaixo. Quando a bola rola, tudo muda, claro. Estatística muda, histórico muda, previsões mudam, percentuais mudam, tudo isso. Mas o esporte sabe que esse jogo de hoje não é o tombo dele, mas nem por isso vai se armar atrás. O esporte, historicamente, esse é um detalhe, é um time que compete, é um time que compete. Perdeu muito com a saída do Juba, desarmou realmente o esporte. Ah, porque tinha Wagner Love. Wagner Love se dava bem com o esquema do esporte, com Juba carregando o time, notadamente do meio para frente. Por isso, Diego, acredito que Biel não deva começar pelo treinador conservador que o Bahia tem, porque ele sabe que o princípio básico é não se arriscar em relação ao adversário de bom porte. Legal. Eu projetei ainda, por fim, pai, deixa eu mandar para já Uau, compartilhando com os amigos também, uma outra escalação que eu acho que você foi muito feliz agora falando disso, das opções que o Bahia tem do elenco, de um banco que o Bahia tem diferenciado, notadamente do meio que para não tinha, frente, porque que não atrás tinha, e na posição de centroavante, eu ainda acho que o Bahia precisa urgentemente de jogadores, especialmente na lateral esquerda, na zaga central e na posição de centroavante. Mas eu projetei também essa outra escalação, porque é mostrando mais as opções que Rogério tem. Eu coloquei Adriel no gol, por exemplo, Arias na lateral direita, uma zaga de Gabriel Xavier e Victor Cuesta, né, Tassiano de titular no meio de campo, e na frente eu tirei o centroavante, tirei Everaldo, e aí coloquei Biel, Cauli e Everton Ribeiro. Não acho que vai ser esse o time, mas estou ilustrando, né, como o Bahia hoje em dia tem opções de formação que o isso, técnico pode optar por um jogador ou por outro sem diminuir aquele nível técnico, né, que isso. acontecia quando você não tem opções de elenco e tem uma queda brusca quando um jogador sai. Um exemplo desse é Rezende, que saiu, que é um jogador muito importante para o elenco, mas o Bahia continua fazendo a sua formação e conseguindo jogar de uma maneira interessante, né? Pelo menos no Campeonato Baiano, mas vamos ver agora nesse teste, que eu diria que é o primeiro teste real da temporada, né? Que é Isso, contra o adversário tradicional e concordo. qualificado, né? Voltando aí só para ilustrar aquela escalação que você esboçou no início, né? Para a gente ficar com ela antes de falar de alguns outros detalhes sobre esse jogo, pai. Quero trazer. Boa, Diego. Boa, estou com você também nessa. E tem um outro detalhe que a gente já deixou aí no meio da nossa conversa, mas que eu quero destacar. Alguns dos jogadores que representavam opções no banco, hoje o Bahia já liberou. Não vou citar nome para não estar parecendo que está tripudiando ou queimando os caras. São profissionais e deram o que puderam
fizeram trabalhos sérios, mas é só observar que alguns dos jogadores, é só olhar umas 3 rodadas anteriores, início de temporada, final da temporada passada, quantos jogadores que ficavam no banco do Bahia e hoje já não estão nem no tricolor, no seu elenco. Então, esse é um outro detalhe. Pois é, essa outra que você traz é bem para destacar o que é que o Bahia tem de banco, mas, logicamente, a gente tem certeza que Rogério Ceni não vai tirar, por exemplo, Gilberto do time, Sim, que começou muito bem. Por sim, mais que o Arias esteja bem, não vai sair desse time. Dificilmente ele começará, por exemplo, com Gabriel Xavier na zaga. sim. Não vai. Dificilmente, pelo próprio padrão conservador que ele tem. Mas são bons detalhes que você trouxe com muita propriedade para que a gente observe isso. Existe uma outra realidade que também precisa ser testada. Vá lá. Pois é. Teve o Globo Esporte, pai, ele colocou assim algumas mudanças do ano passado para esse ano, e sem dúvida a repercussão maior, você já falou um pouco sobre o assunto, mas a repercussão maior da diferença do ano passado para esse ano é a mudança de Luciano Juba, que saiu do esporte para vir ao Bahia, e isso causou um hecatombe lá no desempenho, inclusive, do esporte durante a Série B, né? Imagino como a torcida do esporte deve estar irritada com esse Sem reencontro dúvida. que se anuncia para hoje, mas o Globo Esporte lembra que naquele trágico resultado lá na Ilha do Retiro, o Juba fez 2 gols no Bahia, um de falta e um de pênalti, e agora está aqui do nosso lado, tendo causado todo esse rebuliço. Então, há algumas diferenças do ano passado para esse ano, inclusive um Bahia que estava em desacerto, né, com a situação ainda de um técnico que não se firmava, de muitas contratações duvidosas do Grupo City na Sem dúvida. época. Como eu falo Perfeito. sempre aqui, é do RH do Grupo City, aqueles jogadores que não deram certo lá na Europa vieram para cá para tentar uma nova oportunidade, né? Como o Kaique, que é um jogador de qualidade, inclusive, mas foi um jogador que foi primeiro para o Manchester City e não tinha se firmado por lá. Ou como Arthur Salles, ou como Diego Rosa, jogadores que estavam um pouco nesse contexto, e parece que nesse ano o Grupo City mudou um pouquinho o seu perfil de contratações. Então muita coisa Mudou mudou, bem. mas especialmente isso. Luciano É, Juba, do lado do Bahia hoje, provavelmente como titular. é verdade. Tanto é certo isso que você falou e que a gente vem destacando na nossa conversa de hoje, que o esporte deixou de ganhar milhões de reais se vendesse Luciano Juba antes do prazo do final do seu contrato. Verdade. Então, o esporte não quis, disse: vou levar até o fim da segunda divisão com ele, porque sabia da importância desse jogador, a importância que o Rogério Ceni ainda não percebeu. Isso é um detalhe importante. Isso é um detalhe a ser destacado. Eu sempre destaco isso. Nada contra o Rogério Ceni, nem contra ninguém. A gente faz um trabalho aqui que não vem aqui para descarregar a raiva de ninguém. Eu não tenho isso comigo, Diego também não. E os companheiros também não têm isso. Estou destacando isso aqui. É um tipo de. É coisa de comando. Alguns comandantes têm isso. Não, não fui com a cara. Não é como eu quero. Não fez a base como eu imaginei. Veio muito assim. Tem, mas bota o cara aí. Você tem coisa melhor? Então, só para destacar isso, e lembrando aos amigos e às amigas que acompanham o trabalho nosso aqui no Farol Tricolor, o esporte deixou de ganhar alguma coisa como 4 a 6 milhões de reais. Eu não sou bom de lembrança de número, mas deixou de ganhar alguns milhões de reais, precisando de dinheiro para segurar Luciano Juba até o fim ou até meados da segunda divisão. Exatamente Isso. até meados, um pouco mais do meio da segunda Isso. O divisão. contrato dele Tanto terminava em setembro e aí o Bahia pôde isso, contar com ele a não partir foi? desse E o momento. esporte não abriu mão, deixou de fazer negócio e sentiu, assim que Luciano Juba saiu e não pôde jogar mais pelo Bahia, ele sentiu isso. Então, é importante. Mas vamos seguir Não pôde jogar mais pelo esporte, só pelo para esporte. corrigir que você Não, falou pelo Bahia. sim, não, eu quis dizer também, não pôde jogar pelo Bahia, tendo saído do esporte, porque não cabia. Não tinha Não, ele legalmente. pôde, ele pôde. Teve essa conversa, mas ele já veio autorizado. Mas teve aquele tempo de Ah, esperar sim, 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 confirmar. sim, sim. Então, assim que saiu, não pôde, depois Naquele sim. comecinho, mas logo Naquele depois já estúdio. foi regularizado Foi. também, pôde atuar por Eu aqui. disse, eu quis dizer quando saiu, exatamente quando saiu. Mas Ó, siga.
O Sport aqui também, a informação do Jornal do Comércio. Uma Hum, provável escalação do Sport. Vou fazer o Sport também de goleiro a centroavante, com Kaique rapidinho. França, Pedro Lima, Rafael Thierry, Luciano Castão, a zaga experiente, né? E É, Felipinho, Felipe, Fábio Matheus, Pedro Vilhena, Fabrício Domingues, Romarinho e Zé Roberto. Chama atenção aí o ataque, né? Romarinho, ex-jogador do Fortaleza. E Zé Roberto, cria da base do Bahia, é um jogador que, assim, saiu daqui muito criticado, né? Mas a gente teve muito atacante pior do que Zé Roberto depois de ele sem dúvida. ter saído daqui. Tá fazendo sua carreira, não é nenhum jogador brilhante, mas é um jogador que funciona, um jogador perigoso, um jogador que se movimenta Sem dúvida. muito e faz seus gols, então é bom estar atento para isso. Eles projetam depois uma escalação do Bahia também, mas também não nos cumpre falar mais sobre a escalação do Bahia, que a gente já falou muito sobre essas possibilidades. É. Algum destaque em relação a essa escalação do esporte, pai? Um destaque é Romarinho, que jogou no Fortaleza sob o comando do próprio Rogério Ceni. E me lembro que os nossos companheiros do site do Do Fortaleza, Altivo? do Altivo, eles destacavam isso, que Rogério Ceni gostava muito do Romarinho, que era capaz de Romarinho É aparecer pelo verdade. Bahia. E eu dizia, não é nada disso, não vai aparecer pelo Bahia, não. Isso aí é numa outra realidade. Vocês estão pensando num momento aí muito próprio. Mas Romarinho é um jogador útil, um jogador válido e que pode realmente representar perigo, porque ele tem velocidade, bom, Romarinho é bem uma cara de segunda divisão do futebol brasileiro. Útil. Se o time subisse, subia com ele, como foi o Fortaleza. Ainda na primeira divisão, Fortaleza na primeira divisão, Romarinho chegou a ser útil. Mas vê se o Fortaleza quis continuar com o Romarinho. Sim. Não quis. Pois E de é. fato, e de fato, o Zé Roberto, jogador útil que eu sempre falava com você, com o seu tio Roberto, que o Zé Roberto ainda seria, para mim, uma opção de banco interessante para o Bahia, mesmo nessa fase aí. Estou com você. Passou alguns passaram por aqui, que Zé Roberto fica na frente, mesmo com tanta crítica de parte da torcida tricolor baiana. Pois Siga. é. A gente vai encerrando então. Só É, lembrar uma coisa que é uma informação assim que pode ser útil para o pessoal. Como hoje é um jogo de muito apelo, né? Pelo visto, os ingressos estão perto de esgotar. Mais de isso. 40 mil confirmados já pelo clube. E É os verdade. portões abrem às 1h30 da tarde, né? Então Bem vão abrir lembrado. os portões antes, vão ter algumas atrações no estádio também. Então a galera, É, se puder chegar cedo, se puder entrar cedo, é bom para evitar aquele bololô, aquela confusão, para não importante. perder o início do jogo, como costuma acontecer. Lembrando que o Sport é líder do campeonato pernambucano, né, seguido ali de perto pelo Náutico, então a gente enfrenta, de fato, um adversário mais qualificado do que os outros que enfrentamos até aqui, mas vejo o Bahia favorito, vejo o Bahia forte esse ano e espero que a gente consiga vencer e largar bem na Copa do Nordeste, pai. Espero também, e lembrando que, em termos de Copa do Nordeste, é a primeira prateleira do futebol nordestino, desse campeonato, tem Bahia Esporte, mais uns dois ou três aí, que também podem estar, mas Bahia Esporte com certeza estão nessa primeira prateleira e é um jogo sempre difícil, historicamente difícil, e um jogo que traz uma rivalidade regional muito forte. Esperamos que o Bahia dê conta dessa partida. E vamos ficando por aqui, né, Diego? É isso aí. Lembrando mais uma vez aos amigos e amigas tricolores que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para a gente seguir nesse trabalho, sempre com o apoio de vocês, torcendo para vencermos hoje o esporte e largarmos com o pé direito nessa Copa do Nordeste para a gente buscar o pentacampeonato. É isso aí, bora Bahia! É isso aí, bora Bahia! Teremos também pós-jogo, fiquem ligados. Maravilha, até mais! Tchau, tchau.